Pessoal, hoje eu quero fazer uma comparação para que você possa compreender o propósito de nós estarmos aqui hoje comemorando a Sexta-feira da Paixão. E domingo agora, nós teremos um culto único também, às 8 horas da manhã, que é a Santa Ceia da Ressurreição. O dia que representa o poder da ressurreição. E se você ainda não entendeu por que Jesus morreu e por que ele ressuscitou, então hoje você vai entender por que ele morreu. E domingo você vai entender por que ele ressuscitou e qual é a influência da morte dele em nossas vidas e a influência da ressurreição dele na nossa vida, nós os que cremos. Amém, gente? Amém. Porque o reino de Deus, ele é para os que creem. Ah, pastor, tem gente que fala mal disso, fala mal daquilo, tem gente que não crê, não tem problema, eles não creem. Eles vão falar mal mesmo, eles não creem, eles não têm entendimento. Ah, mas as pessoas falam mal disso, falam mesmo, eles não têm entendimento, é normal. O Senhor Jesus, ele foi bem claro, estes sinais seguirão os que creem. Ele foi bem claro, os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Então precisa ter uma reação ao amor de Deus, e o amor de Deus já foi liberado para nós antes de nós existirmos. Eu vou repetir, o amor de Deus ele foi liberado para nós antes de nós existirmos. Porque a Bíblia diz que depois que tudo estava pronto, ele disse assim, façamos o homem. Aí já tinha peixe, aí já tinha galinha, aí já tinha picanha, aí já tinha alface, já tinha rúcula, já tinha tudo que a gente gosta de comer, já tinha feito tudo. Já tinha cenoura, já tinha o nabo, já tinha beterraba, e já tinha tudo estava pronto. Porque Deus não vai fazer algo para nós depois, já está pronto. A Bíblia diz que Deus ele colocou o fim no início. Eu vou repetir, a Bíblia diz que Deus colocou o fim no início. Ou seja, quando ele fez, já estava pronto. Ou seja, já está pronto. E hoje nós vamos entender mais ou menos um pouco isso daqui, que eu acabei de dizer. Ele colocou o fim no início. E hoje eu quero fazer com você aqui, eu quero ler com você o Salmo 90. Vamos lá no Salmo 90? Agora nós vamos ler a Bíblia e entender a Bíblia. Depois eu vou ungir o carro de todo mundo. Quem veio de carro hoje para receber a bênção? Eu vou ungir o teu carro com o sangue do Cordeiro. Baseado naquilo que aconteceu com Moisés e junto com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eles pegaram o sangue do Cordeiro. Hoje tem tudo a ver com o sangue do Cordeiro. Porque foi numa sexta-feira como essa que Jesus derramou o sangue dele. Para nos comprar definitivamente e nos tornarmos propriedades dele. Agora, isso só pode acontecer na vida dos que creem. Tem alguém que crê aqui? Amém. Então pronto, você já é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. O Salmo 90, versículo 1 diz assim, lê comigo. Salmo 90, versículo 1. Nós vamos ler aqui. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Quando ele fala de geração em geração, é porque o negócio está vindo desde lá de trás. Ok? Geração em geração. E depois da nossa geração, vai vir outra geração. Por isso que nós precisamos dar continuidade à fé, a levar à frente o Evangelho, a palavra da salvação. Por quê? Porque é de geração em geração. Não pode parar na nossa geração. Diga assim, tem que continuar na minha descendência. Então, de geração em geração, pode passar. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade Tu és. Pessoal, antes de nascer os montes e Deus criar tudo, Ele já é de eternidade em eternidade. A Bíblia Sagrada diz que, lá em Isaías 9, que
o Senhor Deus, ele tem alguns nomes. E um deles é Pai da eternidade. Eu te pergunto, se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, o que muda? Nada. Você imagina o Pai da eternidade. Se a criação, que é a eternidade, não muda, você imagina quem criou ela. É nesse que nós cremos. É o Deus imutável. É o Deus que não pode, que não tem sombra de variação nele. É nesse que nós cremos. Então o Deus imutável, ele é de eternidade e eternidade. Por que é de eternidade e eternidade? Porque o propósito dele não começou quando ele criou a terra, irmãos. O propósito de Deus começou quando ele, lá na eternidade, ele já tinha esse propósito, o plano de salvação, o plano de eternidade de Deus. Ele não criou o homem para morrer. O homem só morreu porque desobedeceu a palavra. E Jesus veio reparar aquilo que havia sido perdido lá no Éden. Então hoje, na Sexta-feira Santa, você está comemorando a reparação daquilo que foi feito, que foi perdido no Éden. Adão e Eva perdeu a dignidade espiritual, a dignidade da eternidade, e Jesus veio reparar esse erro cometido lá por Adão e por Eva. Então nós temos esta vantagem de ter a oportunidade de ter Jesus na nossa vida. Ele reparou a nossa dignidade espiritual, e quem crê diga amém. Amém. Primeiro, ele é de eternidade e eternidade. Vamos ver o versículo 3 aqui, vamos lá. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Ou seja, Deus, ele é tão poderoso, que o homem, ele faz voltar ao pó. E a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus, que o deu. Então nós só estamos vivos por causa do Espírito que Deus soprou em nós. Quando ele fez o Adão, ele soprou o fôlego de vida. Ele deu o Espírito. Todo homem, independente se crê ou não crê, só vive por causa do Espírito, do fôlego de vida que Deus deu. A alma, que é o nosso intelecto, aonde nós tomamos as nossas decisões, aonde nós temos os nossos sentimentos, aonde mora a nossa alma, que é a casa das emoções, a nossa alma, que é a casa das emoções, ela precisa ser salva. Porque é ela que vai morar com Deus para sempre. Então Jesus, ele é de eternidade em eternidade. Por isso, que o que nós estamos comemorando hoje não começou aqui. Começou na eternidade. Vamos ver? Se ele é de eternidade em eternidade, o que nós estamos comemorando aqui, que é a morte de Jesus por nós, não começou lá na cruz. Começou na eternidade. Vamos ver? Vamos lá então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tem alguém comigo aí, gente? Vamos lá. 1 Pedro 1, 19. Vamos lá. Olha isso, vamos ler. Mas pelo precioso sangue de Jesus, de Cristo, melhor, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pode passar. Conhecido antes da criação do mundo. Olha para mim. Então Cristo, o que nós cremos, o que nós conhecemos, que nasceu em uma manjedoura e que foi sacrificado na cruz por nós, ele não nasceu naquele tempo, ele nasceu na eternidade. Eu vou repetir. Jesus não nasceu naquele tempo em que Maria, a Maria engravidou-se de Jesus através de uma manifestação do Espírito Santo. E depois ele não foi para a cruz, ele não nasceu e depois foi para a cruz. Aquilo ali foi só um tempo que a eternidade permitiu que vivêssemos no nosso tempo. Mas olha quem que é Jesus, conhecido antes da criação do mundo. Por isso que é de eternidade em eternidade. O que a gente viu
é só uma fotografia do que aconteceu na eternidade. Então tudo isso que nós comemoramos como cristãos, que acreditamos em Jesus, é só uma fotografia do que já aconteceu na eternidade. Ou seja, o plano de salvação, o plano de bênção é eterno. Começou antes. Quem está entendendo? Começou antes. Por isso que eu fiz questão de começar com o Salmo 90, para você entender que antes que fossem feitas as montanhas, ele já era de eternidade, eternidade. Então agora você está vendo aqui que é conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então ele é da eternidade e ele foi revelado nos últimos tempos para nos favorecer. É isso que nós estamos comemorando aqui hoje. A morte de Jesus, o derramado sangue dele, é um presente de Deus para nós. Ou seja, um presente da eternidade para nós. Você está entendendo, irmão? A gente parece que está adiantado. Na verdade, nós estamos atrasados. O negócio é muito mais velho do que a gente imagina. Começou na eternidade. Então, se você crê em Jesus, você crê num plano de eternidade. Se você crê em Jesus, você crê num plano de salvação, mas é um plano que nasceu na eternidade. Os pastores pregam para a gente aceitar Jesus, os padres pregam para aceitar Jesus, e não sei quem prega para aceitar Jesus. Irmão, a pregação dos homens de Deus, dos sacerdotes, é só uma fotografia daquilo que já aconteceu. Na onde? Na eternidade. O plano não é terreno. Ou seja, a manifestação nos últimos tempos, a revelação de Jesus nos últimos tempos, em nosso favor, é algo que já nasceu na eternidade. Você quer ver uma coisa interessante aqui? Vem comigo em João capítulo 17. João capítulo 17. Você vai ver Jesus provando para nós que o que nós estamos aprendendo é verdade. Versículo 5. Ou melhor, versículo 4. Amém, gente? Amém. Aí, Antônio, aí, ó. Aquele peixe que você trouxe estava salgado, hein, Antônio? Olha aí, tá te falando, hein? Olha. Acabou já a água, irmão. Tá salgado, hein? Bacalhau, hein? Bom, irmãos, olha só. Versículo... Obrigado, Cris. João 17,4. Eu te glorifiquei na terra. Jesus falando isso, falando para o Pai. Ele está dizendo: Pai, eu vim cumprir o propósito. Eu te glorifiquei na terra. Eu te apresentei quem tu és. Jesus era o próprio Deus, irmão. Mas quando ele orava, ele falava: Pai, eu te dou graças porque eu sei que sempre me ouves. O Senhor Jesus, então, ele veio aqui. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Aleluia! A obra que ele veio fazer não ficou incompleta, foi completa. A obra de Jesus na cruz foi uma obra completa. Nós não somos mais vítimas do inferno. Nós não somos mais escravos do diabo. Não somos mais escravos daquilo que Eva e Adão fez. A gente tem costume de dizer: a culpa de Eva e Adão. Ou Adão e Eva, né? Ficar mais melhor aqui, senão daqui a pouco a gente é processado. É culpa de Adão e Eva. Então, vocês param de rir, hein? Ô, Nilton, para de rir, Nilton, pelo amor de Deus. Então a culpa, a gente tem costume de culpar Adão, gente. Não é verdade? A minha esposa falou assim, ó: se lá no céu puder brigar, eu vou pegar a Eva pelo cabelo. Eu falei: nossa, você tá brava mesmo, hein? Porque o tanto que eu sofri para dor de parto, né?
Ela falou, se eu pudesse pegar a Eva pelo cabelo, eu ia dar umas pegadas nela, ela ia ver só. Quem mandou ela comer do fruto? Meu Deus do céu. Então a gente tem costume de culpar Eva, de culpar Adão. Não culpa mais não, sabe por quê, irmão? Porque a obra que ele fez foi uma obra completa, já está pago. Em outras palavras, Jesus falou o seguinte: o que Adão e Eva fez foi apagado quando eu cheguei. Quando Jesus chegou, o que eles fizeram foi apagado. Creia na obra completa de Jesus. A obra é completa. Você não foi chamado para viver pela metade. Você não foi chamado para viver pela metade o que Deus fez. Você foi chamado para viver completa a bênção de Deus. Diga: a bênção de Deus para a minha vida será completa. Porque a obra dele foi o quê? Foi completa. A obra dele foi completa. Agora você vai ver aonde que Jesus morava antes de vir fazer a obra completa. É de eternidade. O que aconteceu na cruz é só uma fotografia do que aconteceu na onde? Na eternidade. Vamos ver se é verdade? O versículo 5 diz assim, leiam comigo, vejam só. Agora, Pai, aleluia, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus já estava na eternidade. Ele só veio aqui para poder ajudar, ele já estava lá, irmãos. O que Jesus fez na cruz é uma obra da eternidade. Então ele estava revestido dele, revestido de glória, ele tinha glória. A palavra diz que ele negou a si mesmo, ele se fez como homem para poder vir aqui salvar o homem. Outro dia um menino disse, mas pastor, não consigo entender isso daqui. Jesus era o próprio Deus e veio aqui, por quê? Aí ele olhou para o formigueiro, o pastor falou assim, olha que o formigueirinho aqui, está vendo as formigas? Você entende elas? Não. Agora, vira uma formiga para você ver. Você vai entender como que funciona. Então Jesus veio aqui para sentir o que a gente sentiu, o que a gente sente. Você pensa que Jesus não sentiu mágoa? Ele lutou contra ela. Ele sentiu fome. Ele foi xingado. O que você sente quando alguém te maltrata? Ele sentiu tudo isso. Por isso que na cruz, quando ele estava pendurado, a Bíblia diz que houve trevas. Por que houve um período de trevas? Eu acho que da hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas na terra. Você imagina meio-dia escurecer e fechar, é como se fosse meia-noite. Aconteceu no dia que Jesus foi crucificado. Você nem sabia disso. Ficou escuro. E por que ficou escuro? E teve uma palavra que Jesus disse na cruz. Pai, ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado. Por quê? Porque a obra foi por nós. Então os nossos pecados, as nossas culpas, ele assumiu tudo. É como se ele tivesse o seguinte, você indo preso e ele pegasse a algema da tua mão, colocasse na mão dele e dissesse, a culpa é minha. E quando ele faz isso, ele te justifica. Justificar é tornar o outro inocente. Eu vou repetir, justificar é igual tornar o outro inocente. Por isso que o sangue de Jesus nos justifica. Ele nos torna inocentes em relação ao nosso pecado. Nós é que cometemos, mas ele é que comprou a briga, ele tirou a gema da nossa mão. É por isso que um dos símbolos disso é o ladrão que estava na cruz com ele. O ladrão que estava na cruz, que se arrependeu, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele era um ladrão, um homem que cometeu delitos, um homem perigoso. Mas quando ele se arrepende, Jesus disse assim para ele, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele aproveitou, aquele ladrão aproveitou o momento em que Jesus estava tomando a culpa para ele. E falou, Jesus, toma a minha culpa, me torne inocente. Quando ele se arrependeu e se tornou inocente e teve direito de entrar no paraíso. Então o plano da cruz é só uma fotografia daquilo que aconteceu onde? Na eternidade.
Foi por isso que Jesus agora ele estava dizendo: Pai, glorifica-me, como junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele não é o fruto da Maria, ele não é o fruto do José, da criação, da sinagoga, da manjedoura, de expulsar. Não, Jesus é um fruto da eternidade. Ele fala: Pai, antes que o mundo existisse, eu já tinha uma glória junto com o Senhor tirou esta glória para eu vir aqui, agora restaura a minha, glorifica-me de novo. Ou seja, eu quero viver o plano da eternidade novamente, que isso possa ser liberado para todos nós, os que cremos, que hoje possa ser liberado esse entendimento. Eu quero fazer plano da eternidade. Você sabia que você é fruto da eternidade? Por isso que a Bíblia diz que antes que você nascesse, ele já conhecia o teu nome. Você pensa que o teu nome foi teu pai e a tua mãe que escolheu? O teu pai e a tua mãe só colocou, mas Deus já sabia que você ia chamar o que você chama. Ele te conhece pelo sobrenome. Porque Deus não é limitado a esse tempo. Diga Cronos. Cronos é o nosso tempo. É o Cronos. Diga Kairos. É o tempo de Deus, é diferente do nosso. Por isso que a Bíblia diz que um ano para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. Ou seja, passou 1000 anos. Deus falou: poxa, amanhã é o dia seguinte. Será que Deus criou o mundo em 7 dias, igual a gente acha? Primeiro dia, segundo dia? A gente pode pensar um pouco sobre isso. Eu acredito que seja como nos nossos dias. Mas se a gente pensar no Kairos, a gente pode pensar um pouco. Quem entendeu? De repente durou 7.000 anos para ele fazer? Eu acredito que não, porque ele não precisa de 7.000 anos para fazer o que ele fez. Eu creio. E já estava tudo lá, irmão. O celularzinho que você usa, a internet, já estava tudo pronto, já a energia elétrica. Os homens só vão descobrindo. Mas Deus já preparou tudo, pessoal. Eu vou repetir o que eu falei no início. O final, Deus colocou no princípio. Vê para mim esse versículo aí, Ju. Bom, então a gente já sabe então que Jesus é um produto da eternidade e o que ele fez na cruz foi exatamente para cumprir a missão, como nós aprendemos aqui, completar a obra, e ele então, antes que o mundo existisse, ele já existia. Então a história da manjedoura é uma pequena parte da história de Jesus. A história da cruz é uma pequena parte da história de Jesus. Até aqui tudo bem? Já estou terminando. Agora eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu estou pegando a mensagem para ela ter um começo, um meio e um fim. Para que você não venha à igreja só por vir. Se você não entender, não adianta nada. Quem concorda comigo? Tem que entender. Gênesis, ministro, capítulo 22, versículo 10. Vamos ler. Olha o versículo 10. Leiam comigo. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar teu filho. Olhem para mim. Abraão. Ele é velho, ele recebe uma missão, ele obedece, e Deus fala para ele que ele vai ser pai de uma nação. Mas ele é velho. Quando ele recebe esta missão, ele já tem 75 anos. A mulher dele é aproximadamente isso também. E ele sai da terra do pai dele com uma promessa: você vai ser pai de uma grande multidão. O tempo passou, 25 anos depois. Eu disse 25 anos depois. Ele consegue a bênção que Deus havia prometido. E tem gente que quer desistir no primeiro ano. Tem gente que quer desistir com 5 anos, com 10 anos. Não, irmão. Persevera, vai chegar, vai dar certo. Quando tem uma direção, quando tem um propósito, vai dar certo. Tem luta? Tem, mas vai dar certo. Um dia Abraão, cansado de andar, foi para lá, foi para cá, subiu, desceu. Deus falou para ele: Abraão, toda a terra da tua peregrinação tenho dado a ti e a tua descendência. Ou seja, toda a terra que você colocou o pé não foi em vão. Vou dar para os seus filhos. Nem filho ele não tinha. Recebeu mais uma promessa.
E quando ele recebe a bênção de Isaac, Isaac é o filho dele. E Deus fala assim: eu quero que você sacrifique o teu filho. Só que entenda uma coisa: Deus falou para Abraão que através dele, ele ia ter uma grande descendência, uma multidão ia sair dele. Então, e agora Deus pediu o filho dele. Só que, como Jesus, lá na eternidade, Jesus é o Cordeiro, irmãos, imaculado que nós vimos. O Cordeiro sempre vai entrar no lugar de alguém. No lugar de Isaac, quem que vai entrar? Quem que vai ser sacrificado no lugar dele? Pronto, você já entendeu a palavra, irmão. A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Eu e você é o Isaac. Deus pediu para a gente já estava deitado na pedra. O pecado de Adão já tinha nos atingido. Nós já estávamos deitados na pedra. Eu vou ler aqui e explico para você. 2 minutos. Veja comigo. Versículo. Ele pegou a faca. Diga faca. Para sacrificar o seu filho. Pode passar, ministro. Vejam comigo. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Aleluia. Então Abraão estava ali, mas o céu estava olhando para ele. A mesma coisa eu vou dizer para você. Nós estamos aqui, mas o céu está olhando para nós. Quem crê, diga amém. Olha, o anjo gritou: Abraão, Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Não, o menino estava amarrado. Já estava deitado sobre um altar que Abraão tinha feito, a pedido de Deus. Deus não aceita sacrifícios humanos. Pediu a criancinha para sacrificar. Deus não aceita, só os demônios aceitam. Quem entendeu isso? Então Deus, mas por que ele pediu? Porque Deus não queria Isaac, irmão. Deus não queria o sacrifício. Deus queria o coração. Então muitas vezes, Abraão, pessoal, vou te explicar uma coisa. Abraão era um cara ofertante. Todo lugar que ele ia, ele montava a tenda, montava um altar e fazia um sacrifício. Ele dava oferta voluntariamente. Diga oferta que Abraão dava. Agora, essa oferta aqui não era que Abraão dava. Esta oferta é a oferta que Deus pede. E a gente tem que estar preparado, que tem oferta que Deus pede. Mas Ele não pede oferta por causa da oferta, Ele pede o teu coração. Na verdade, às vezes quando o nosso coração está saindo dele, a gente está colocando o nosso coração em outros lugares, a gente está saindo do propósito, ele não quer te perder, porque o preço foi alto, irmão. Então ele quer teu coração, então ele te pede algo difícil, porque ele quer teu coração de volta. Então a faca estava apontada para um menino que estava deitado sobre um altar, amarrado, diz a Bíblia. Eu não estou lendo tudo, porque o nosso tempo é curto. E aí aqui, não toque nos rapazes, o anjo que disse. Ou seja, o céu estava agindo. Aí diz mais: não toque no menino, o seu único filho. Desculpa, vamos ler. Não, volto de novo. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho, que era o propósito da descendência de Abraão. Você sabia Você sabia que Deus não tinha um povo? Antes de Abraão, Deus não tinha um povo para ele só. Depois de Abraão, Deus começou a ter um povo para ele. Então o povo de Israel que você vê até hoje lá, que está em guerra lá com Gaza, etc. Esse povo é descendente de Abraão. E aonde que começou? Com o único filho. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Parece pequeno, mas é grande. Eu vou repetir porque ninguém entendeu. Parece pequeno, mas é grande. O que Deus vai fazer é grande, ainda que pareça pequeno. Eu estou resumindo aqui, pode passar aqui para a gente entender. Abraão
ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou em holocausto no lugar do seu filho. É isso que eu quero que você entenda. Então Abraão primeiro começou na eternidade e depois veio para Abraão. Nós vimos lá em 1 Pedro 19 que ele foi emolado na eternidade. Ou melhor, vamos ler para a gente terminar, Apocalipse 13, 7. Onde que Jesus morreu? Antes de morrer na cruz, aonde ele morreu? Você vai ver. Então o cordeiro aqui foi no lugar de quem, gente? O cordeiro foi sacrificado no lugar do filho chamado Isaque. Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Vamos lá. E foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, todo o povo e toda a língua. 8. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem com os nomes escritos aonde? No livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a criação. Então Jesus não foi morto quando a cruz, no processo da cruz. A cruz é só fotografia do que já tinha acontecido na eternidade, irmão. Ou seja, o plano de salvação de Jesus não tem nada a ver com coisas terrenas, é eterno. Então agora você está vendo aqui que o livro da vida, que é o livro do Cordeiro, que é Jesus, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, antes, lá na eternidade, antes de que tudo fosse criado, ele já tinha sido o quê, gente? Morto. Então Jesus foi sacrificado antes. A cruz é só uma fotografia. Porque se não tivesse a cruz, muitos não creriam. Ah, é eterno, o plano é eterno. Jesus morreu na eternidade por nós. Alguém, eternidade? Eu tenho dificuldade para crer na eternidade. Então Jesus teve que mostrar a fotografia. Está aí, ó, para você entender, para você ver, para você crer. A cruz, o sangue, o desprezo, as trevas no momento em que ele tomou os seus pecados. Mas se ele falasse que foi só na eternidade, muitos não criam. Então o que aconteceu no Calvário é importante para que você cresça. Então Deus, pensando em nós, sabendo da nossa limitação para crer na eternidade, Ele criou um cenário para que possamos crer na eternidade. Então hoje nós estamos vivendo um cenário eterno. E agora vamos terminar. Primeiro, Ele morreu aonde? Onde que Ele foi morto antes? Antes da criação do mundo, Ele morreu na eternidade. Ele é de eternidade em eternidade. Primeiro sacrifício, depois da eternidade. Abraão, ele pega o filho dele e o céu grita, não. E o cordeiro aparece. Irmão, o cordeiro foi provido. Não tinha cordeiro ali, irmãos. Não tinha cordeiro ali. Não tinha cordeiro, mas a hora que o anjo gritou, o cordeiro foi provido. O anjo vai gritar e vai ser provido o cordeiro. E vai aparecer na hora certa. Em nome de Jesus, você está esperando aquela notícia, aquele exame, aquele dinheiro. Vai aparecer na hora certa. Fiquem tranquilos. Nós cremos, nós somos um produto da eternidade. Eu já estou terminando, mas você precisa compreender. Então quando ele aponta a faca, a Bíblia diz que apareceu um cordeiro. E Abraão pega o cordeiro e sacrifica no lugar do filho. Você está entendendo que desde a eternidade e desde a antiguidade, Deus vem mostrando um retrato de como seria. Tem você que era para morrer. Tem você que era para ir para o inferno. Tem você que era para passar por isso. Mas tem você que está amarrado num altar. Tem você que tem uma faca apontada. Mas eu quero dizer, o cordeiro já foi provido em teu lugar. Ou seja, mostra o sacrifício de Jesus por nós. Ele veio por nós. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado por nós. Isaque, fica tranquilo, você está amarrado, você está deitado, tem uma faca apontada, mas eu quero dizer, o cordeiro está pronto para te livrar daí. Só quem entendeu, diga glória a Deus. O cordeiro está pronto para te livrar daí. Então a gente já aprendeu da eternidade,
depois de eternidade a eternidade. Jesus é um produto da eternidade. A glória dele foi devolvida como era na eternidade. E agora você vai ver que quando o povo sai do Egito, que são os descendentes de Abraão, eles vão para o Egito, ficam 400 anos presos lá. E aí eles vão sair do Egito. Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que ele manda sacrificar um cordeiro. Vamos ler? Para a gente terminar? Êxodo 12, versículo 1, e a gente já termina, para você entender que desde o começo Deus vem dando sinal. É o cordeiro que é sacrificado antes. É o sangue que é derramado. Ou seja, a fotografia da eternidade está vindo desde lá de trás, irmão. Até chegar em Jesus. Só não entendeu quem não quis. Então Deus, ele pegou a eternidade, colocou na fotografia e jogou aqui. Através de Cristo, através da palavra. E a gente vai crendo. Então sem a palavra a gente tem dificuldade de crer. Mas com a palavra nós cremos na palavra. Êxodo 12, versículo 1. Moisés, disse o Senhor a Moisés e a Arão no Egito. Eles estavam onde, gente? No Egito. Esse deverá ser o primeiro mês para vocês. O primeiro mês do ano para vocês. Para o judeu, janeiro não é janeiro. O calendário é diferente. Apesar de globalmente ser, dentro da cultura judaica, o calendário deles começa entre março e abril. É mais ou menos isso. Eu não vou explicar para vocês isso, que eu não entendo muito. Só vi falar também, igual vocês estão ouvindo agora. Bom, mas vamos ler então. Então eles começam a inaugurar o ano deles depois da Páscoa. Que agora vai nascer a Páscoa aqui, ó. Então Deus está falando, ó. Tem gente que nem entende o que é a Páscoa. A Páscoa é isso aqui, vai nascer a Páscoa aqui, ó. Esse vai ser o primeiro mês para vocês, o primeiro ano para vocês. Ou seja, vocês vão inaugurar o primeiro ano de vocês agora. Porque antes vocês foram só escravos, agora vocês serão livres. E agora você vai entender por que eles vão ser livres. Quem já entendeu? Por quê? O cordeiro vai ser o quê? Vai ser morto. Vai ter sangue do cordeiro, irmão. Aí você está entendendo a fotografia de Cristo na cruz? Para nos libertar? E aí ele vai assim, isso é para vocês, pode passar. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Pode passar. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, então deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme a casa em que puder comer. Pode passar, vamos lá. O animal escolhido será macho de 1 ano. Olha as regras. Sem defeito. Lembra de Jesus na eternidade, um cordeiro sem defeito? A mesma coisa. Sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Esse daqui, esses cabritos, eles iam representar o sacrifício da libertação deles. Mudança de fase. Mudança de fase, de escravos para livres, do Egito para a terra prometida. Irmão, acho que eu não preciso mais falar, vocês já entenderam. É por isso que toda sexta-feira santa nós simbolicamente entregamos aqui um suco de uva representando o sangue do cordeiro, como foi descrito e feito pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído, como diz a Bíblia. Para você ungir tua porta. Por quê? Pode passar aqui, ó. Olha lá, por que nós fazemos isso? Vocês vão guardar até o 14º dia do mês. Olha a regra. Tinha dia. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Tinha dia e tinha hora. Tinha dia e tinha hora. Para eles comemorar a libertação deles. Porque a Páscoa quer dizer festa da libertação ou passagem. Eu vou dizer para você. Tem dia e tem hora para você comemorar a tua bênção. Você vai comemorar. Vai sair do papel. Vai dar certo. Diga, eu não sou frustrado. Não é frustrado, nem derrotado. Vai dar certo. Vai ter dia e vai ter hora. Nossa, seu exame melhorou. Não tem mais nada.
Minha esposa recebeu um diagnóstico, você vai ter que arrancar o útero, se não melhorar. Toma essas vitaminas aqui. Nós oramos. Tomou a vitamina, 3 meses depois, ela voltou lá. Fez ultrassom. Olha, já estava 90% comprometido, agora só está 60%. Time que está mexendo, não. Time que está jogando, ganhando, não mexe. Continuou fazendo tratamento. Mas 3 meses depois foi fazer exame. E aí, doutor? Olha, não tem mais nada, está normal. Tem dia e tem hora para o milagre acontecer. A irmã Maria estava com câncer. A esposa do irmão participou aqui da escola da cura, recebeu a cura. Agora foi lá fazer os exames. Ela estava até preocupada, foi confirmar os exames. Aí confirmou os exames. Como que está, Flavinho? Olha lá. Olha lá. Pode confirmar. Porque a obra de Deus não é pela metade. Ah, pastor, vou fazer o exame, irmão. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E aqui eles sacrificam ao pôr do sol, só para a gente entender o propósito do que? Passe então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas. Então tudo ia ser aproveitado, até o sangue do cordeiro nos laterais da porta. É o que você vai fazer hoje. Amém? Pode entregar lá, ministro, para o pessoal isso aqui. Você vai pegar isso aqui, você vai chegar na tua casa, você vai ungir os batentes da tua porta, depois eu vou ungir para proteger. O que ia acontecer? Põe no versículo 23 para mim, Cris. Olha o versículo 23, a importância do sangue do cordeiro. Olha lá, versículo 23. 23. Ajuda aí, ô Sofia, ajuda aí, sua mãe. Ajuda aí. Olha lá no versículo 23, gente. Quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue nas vigas superiores nas laterais das portas. Está vendo, irmão? Por que tinha que pegar o sangue? Porque à meia-noite ia passar o anjo da morte. O anjo da morte ia passar à meia-noite. Por isso que Deus mandou eles ungir antes. Então o sangue do cordeiro vem antes. E se chegou antes é porque o livramento está chegando, irmão. E aí, então à meia-noite o anjo da morte ia passar, e aonde tinha o sangue do cordeiro que eles mataram sobre aquela porta, não permitiria que o destruidor entre naquela casa para matá-los. Então o sangue do cordeiro desde o princípio é protetor. Você está entendendo? A comparação com Jesus, o sangue de Jesus, o cordeiro sacrificado, a comemoração do final de um ciclo, o começo de um ciclo. Foi assim que aconteceu quando Jesus morreu e derramou o sangue. Acabou um ciclo e começou outro ciclo. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso aí que você entendeu. Já estou terminando já. Pessoal que está em casa, fique com esta palavra, compartilhe, que vai ajudar muitas pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe de uma forma extraordinária e exponencial. Que a palavra desse altar profético possa entrar na tua vida de uma forma profética, te fazer caminhar profeticamente. Se você gostaria de nos ajudar a apoiar a nossa pregação, levar entendimento, levar cura para as pessoas, compartilhe esse vídeo e também você pode enviar a tua oferta, teu dízimo, através do Pix aí na descrição. Deus abençoe. Até o próximo.